Louvado seja Deus, que alegria nesta manhã estarmos nesta casa e poder participar desse momento em que durante todo este ano nós estivemos desfrutando de um tempo, recebendo direções da parte de Deus. Vocês aí perceberam, nós trabalhamos esse ano temas específicos como força, proteção, santidade, louvor, graça, ministramos sobre prosperidade, ministramos sobre a expansão, sobre alegria, sobre recompensa, sobre frutificação, sobre honra. E neste mês nós estamos falando sobre a generosidade e também falando sobre as nossas mãos serem preparadas para a guerra. Feche os seus olhos, ore comigo nessa hora. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa. Te louvamos por esse privilégio, por essa oportunidade de receber da parte de Deus nessa manhã uma palavra que eu creio que vai ministrar as nossas vidas. Que essa palavra não volte para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Hoje as crianças vão permanecer aqui no templo, porque nós queremos, além delas já terem sido ministradas através dessa dança, dessa, eu diria uma dança profética, elas também vão participar de um momento hoje, que nós queremos como igreja celebrar juntos. Queridos, hoje, dia 15 de dezembro, é o nosso, eu diria, encerramento oficial num contexto daquilo que nós ministramos durante todo esse ano de 2024, que é o ano do estabelecimento do governo. É claro que não se estabelece um governo assim em um ano. Nós ainda daremos continuidade disso no próximo ano, de uma forma, uma roupagem um pouco diferente. Vocês em breve saberão que dia vamos saber, pastor? No dia 29. Dia 29 de dezembro, nós vamos estar aqui ministrando sobre o novo ano. Nós vamos trazer o rosto do novo ano que nós vamos viver como igreja local. Queremos convidar vocês para estarem aqui presentes. Já que eu comecei a falar sobre isso, no próximo domingo, dia 22, nós teremos um culto muito diferenciado também. Será um culto de gratidão e um culto em que nós estaremos compartilhando um pouco sobre o significado do nosso Natal como igreja. Sabe, nós falaremos sobre uma festa muito importante, que é a festa do Hanukkah. Eu não vou dar mais detalhes, porque eu quero deixar você que vai vir como eu diria, ver a diferença. Nós vamos preparar aqui um ambiente muito diferente no próximo domingo, bem diferente mesmo. Vocês vão entender o significado dessa festa. E então, hoje, nós queremos praticamente estar fechando, durante todo este ano, nós estivemos ministrando sobre esse governo, e hoje nós estamos dando a última ministração, oficialmente falando, sobre isso. Próximo domingo será um domingo, além de falarmos sobre a festa, nós queremos celebrar um tempo de gratidão a Deus. No ano passado, nós fizemos um culto específico de gratidão, Thanksgiving. Nós trouxemos o nosso pote com tudo aquilo que nós colocamos no pote, agradecendo a Deus e tudo. No próximo final de semana nós vamos fazer isso. Será um culto de gratidão também, junto com essa festa do Hanukkah. Então, domingo que vem vai ser um culto totalmente diferente desse contexto do estabelecimento do governo. Já não vamos estar mais inseridos nisso. Dia 29, como eu disse, vai ser o lançamento do novo ano, e dia 31, a virada do ano, será um culto profético. Eu gostaria nesta manhã de falar sobre o impacto do dar. Diga comigo, o impacto do dar. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o impacto, sobre esse contexto de nós sermos impactados com algo que nós fazemos para Deus, que nós damos para Deus. E eu gostaria de ler 3 versículos inicialmente com vocês. Primeiro está em Lucas capítulo 6, versículo 38.
aonde Lucas diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Vamos ler o segundo, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o próximo está em Gênesis capítulo 29, versículo 27, que inclusive foi declarado aqui nessa última canção, que está dizendo assim: Benjamim é um lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte os despojos. Amém? Eu quero trazer esses 3 versículos inicialmente, onde fala sobre nós darmos e nos será dado uma medida abundante. O outro texto fala sobre a gente dar com alegria, e o outro diz sobre Benjamim, onde Benjamim ele era um lobo que despedaçava pela manhã, conquistava, e à tarde ele repartia os despojos com com a sua tribo, com aqueles que entravam na guerra. Quando nós falamos sobre a tribo de Benjamim, que é essa última tribo que nós estamos ministrando sobre ela, Jacó, ele profetizou sobre Benjamim, que Benjamim seria esse lobo que despedaçava pela manhã, mas a Bíblia diz, como eu disse ainda há pouco, que à tarde ele repartiria esses despojos. Essa imagem, desse contexto de conquistar e repartir, ela reflete um equilíbrio entre a conquista e o compartilhar. Este versículo, ele nos fala sobre isso. A primeira parte diz que ele era um lobo predador, um lobo que despedaça, que pela manhã ele devora, ele conquista, pela manhã ele vai, ele alcança, ele luta, ele batalha, ele traz as coisas, só que à tarde, a Bíblia diz que ele repartia isso que ele conquistava na parte da manhã. Você percebe que existe um equilíbrio nessa tribo entre conquistar e entregar, conquistar e dar. Eu conquisto, Deus me dá, mas eu retribuo. Eu recebo, mas eu dou. E eu quero falar sobre esse impacto nessa manhã de receber da parte de Deus e dar. O que esse dar causa? Qual é o impacto desse dar? E você vai perceber que o fato de você fazer isso, Deus lhe dá abundantemente muito mais. Esse impacto, queridos, nas nossas vidas, aqueles que experimentam, que fazem, que atuam, que agem dessa forma, que dão, com certeza eles recebem da parte de Deus, porque há um impacto em nossas vidas em todas as áreas. A tribo de Benjamim, ela era conhecida por sua força, nós já falamos sobre isso, pela sua destreza. Era uma tribo que nos ensina uma profunda lição sobre essa conquista e sobre esse partilhar. Era uma tribo que lutava com as 2 mãos, tanto a destra, canhotos, direita, esquerda, e isso exemplifica então esse equilíbrio entre essa coragem que nós precisamos ter para entrar numa guerra, batalhar, e também um equilíbrio no outro sentido de ser uma tribo generosa para repartir. Existem muitas pessoas, queridos, que eu conheço inclusive, que recebem muito, no sentido de não prosperidade, de bens, porque já foi dito aqui, nós vimos, prosperidade não é sinônimo, ou melhor, riqueza não é sinônimo de prosperidade. Existem muitas pessoas ricas, mas não são prósperas, infelizmente. Nós já falamos sobre isso durante esse ano. E existem pessoas que têm as riquezas e detêm as riquezas, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Elas não doam, não semeiam, não plantam. E esse contexto
significa que essa pessoa, ela não vive debaixo dessa unção, dessa tribo, que é uma tribo que ela recebe, mas ela também semeia. Nós somos chamados a fazer o mesmo. O quê? Lutar as nossas batalhas da vida, lutar as nossas guerras com coragem, no entanto, também repartir generosamente aquilo que Deus nos dá. E hoje nós queremos explorar aqui juntamente com vocês, como é que a generosidade e uma oferta de pacto, como isso, queridos, nos causa, ou melhor, como essas duas coisas são ferramentas poderosas nas mãos de Deus para impactar as nossas vidas e impactar o seu reino. Nós queremos explorar nesta manhã esta generosidade e esse dar, essa oferta que nós fazemos, esse pacto que nós semeamos diante do Senhor, essas duas coisas juntas, elas nos trazem benefícios extraordinários. Amém? Extraordinários. Diga para a pessoazinha, o irmãozinho, jovenzinha, o adulto que está do seu lado, eu disse: se prepare, é hoje. Amém? Diga: é hoje. É hoje. Por que eu digo isso, queridos? Porque Deus nos dará nesta manhã uma oportunidade de nós sermos ministrados da parte de Deus com algo muito precioso. Você vai perceber que o ato de dar é um princípio espiritual que transforma vidas. Se você é daqueles como eu que gosta de anotar tudo, anote isso. O ato de dar é um princípio espiritual que transforma vidas. É um princípio espiritual que fortalece a igreja e é um princípio espiritual que glorifica a Deus. O ato de dar, ele transforma pessoas, abençoa o ministério, abençoa a igreja de Cristo e glorifica o nome do Senhor. Há ações que nós somos respaldados quando nós fazemos isso. Ou seja, o ato de você dar é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para transformar vidas, para edificar comunidades e atrair o favor de Deus. Isso é muito sério, muito importante. Quando nós damos, queridos, as mãos de Deus, elas estão liberadas para nos abençoar. Elas estão prontas a atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. A generosidade é um dos reflexos mais belos do coração de Deus. A generosidade é um reflexo do coração do Pai, quando entregou seu Filho por nossas vidas. É um reflexo do coração do Pai, ou seja, quando nós somos generosos e damos, nós demonstramos fé, nós demonstramos gratidão e nós demonstramos obediência. O dar envolve fé, envolve gratidão e envolve obediência. Ninguém pode dar sem fé. Toda semente é por fé. Toda semente precisa expressar uma gratidão. Toda semente, queridos, também é um ato de obediência. E isso é muito importante porque nós somos chamados a dar porque Deus deu primeiro. Deus entregou primeiro. Primeiro ponto, eu quero falar alguns pontos nessa manhã. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o princípio do dar. Diga comigo, o princípio do dar. O princípio do dar é um dos fundamentos do reino de Deus. Dar é fundamento. O dar é um dos fundamentos do reino de Cristo nessa terra. Por quê? Porque enquanto a lógica humana, enquanto a nossa lógica como homem, como ser humano, nos encoraja a reter em tempos de necessidades, a Bíblia nos ensina, nos desafia a plantar semente. A lógica diz assim: não dá, fique com você, retenha, guarde. Mas o princípio do dar
desafia você a plantar. Por isso que eu disse que generosidade, ela é um dos fundamentos do reino de Deus. Por quê? Porque nós não damos para receber, mas nós recebemos para continuar abençoando. Ou seja, queridos, o padrão cristão, existe um padrão, é dar, receber e abençoar. Olha qual é: eu dou, eu recebo e eu abençoo. Eu dou, eu recebo e dou novamente. Eu dou, sou abençoado e planto. Este é um padrão do reino de Deus. Ou seja, enquanto a tendência humana diante da necessidade é reter, Deus, Ele ensina a gente plantar sementes. Quando nós fazemos isso, nós recebemos uma colheita abundante. E é por isso, queridos, que nós precisamos estar mais conscientes da semente do que da necessidade. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: conscientes da semente, não da necessidade. Isso significa que nós precisamos ter uma consciência da semente e não da necessidade. A semente precisa fazer parte daquilo que nós pensamos, e não a necessidade pode tirar a nossa alegria e a nossa paz. Queridos, isso parece ser algo assim, meio, superficial, mas preste comigo uma atenção. Quando nós focamos na necessidade, não sei se você já passou por isso, parece que a necessidade aumenta, parece que as necessidades elas se tornam maiores, parece que tudo começa a faltar. Quando você foca na necessidade, a sua alegria vai embora, a sua paz vai embora, as coisas parece dar tudo errado, porque o nosso foco está na necessidade. Mas quando a gente foca na semente, você vai perceber que essa questão ela começa a mudar. E nós devemos focar mais na oportunidade de semear no reino de Deus do que nas nossas necessidades pessoais. Isso é um princípio. Quando nossos olhos estão focados na semente e não nas necessidades, você vai perceber que as sementes começam a prosperar, porque o seu foco está nela, o seu cuidado está nela, você está olhando para ela, você está plantando esse padrão de dar, receber e abençoar. Ele se torna natural na vida de um homem e de uma mulher. Você já percebeu que quando nós temos uma necessidade, geralmente nos agarramos àquilo que nós temos? Tipo assim, você tem um recurso, e aí aparece uma necessidade. O que acontece? A tendência é a gente se agarrar àquilo que a gente tem. Não vou soltar. Eu não vou soltar o que eu tenho. Já percebeu que é assim que funciona? Nós seres humanos, queridos, nós temos se vem uma necessidade, geralmente nós nos agarramos àquilo que nós temos. A gente quer reter, a gente quer segurar, porque a gente pensa assim: oh meu Deus do céu, vai faltar, e se não der? E se eu não conseguir? E aí a gente vai e se agarra àquilo que nós temos. E isso, queridos, não é um padrão bíblico, isso não é um padrão correto. A Bíblia, porém, ela nos diz que dar para que nós possamos ter mais. Não é reter que você tem, é dando que você tem mais. Quanto mais nós damos, mais nós temos, porque é uma semente. Quanto mais você planta, mais você colhe. Então a oferta, queridos, uma oferta na obra de Deus, por exemplo, ela funciona como uma semente que é plantada na terra. Todas as vezes que você vem e planta uma semente, essa semente ela vai germinar, e ela vai produzir muito mais daquilo que você plantou. E aqui cabe, eu diria dizer que a colheita, ela depende da semeadura. Quem dizia isso para mim era o meu papai. E até hoje ele fala sobre isso. Diz: filho, a colheita depende da sua semeadura. Eu na época não era cristão, no início, quando o papai me ensinou essas coisas.
Hoje, como cristãos, a gente entende que isso não está relacionado apenas a um contexto de você plantar as finanças, mas também está num contexto de você plantar amor, você vai colher amor. Se você planta alguma coisa ruim, você vai colher alguma coisa ruim. No entanto, claro, é nítido que a colheita depende da sua semeadura. O que nós estamos plantando? Salomão, ele descreve algo muito interessante no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Eu vou ler numa versão que eles não têm aqui para jogar para a gente, que está na Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela fala sobre isso, Salomão dizendo o seguinte, isso está em Provérbios 11, 24 e 25. Olha só o que ele diz: quem reparte generosamente os seus bens com outras pessoas, se tornará cada vez mais rico. Olha o que diz a Escritura. Aqui não diz assim, quem retém vai se tornar mais rico. A Bíblia diz que aquele que reparte generosamente o que você tem com os outras pessoas, vai se tornar mais rica. Irmãos, isso é um segredo. Você quer ser próspero e rico? Invista mais. É bíblico. Deus vai honrar a sua palavra. Olha o que diz: quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará perdendo tudo. Olha o que o versículo é muito sério. Quem procura segurar, reter, guardar mais dinheiro do que necessita, acabará perdendo tudo. Meu Deus do céu. É a Bíblia, querido. Isso aqui não é uma história. A Bíblia ainda continua dizendo assim: sim, a pessoa generosa terá mais e mais, ela receberá de volta tudo o que ela fez aos outros. Uau! Ela receberá de volta tudo o que ela fez aos outros. Aos outros. Que tremendo isso, queridos. Salomão, ainda escrevendo em Eclesiastes capítulo 11, nessa mesma versão, a Bíblia Viva, versículo 1 e 6, diz o seguinte: seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Divida o que você tem com muitas pessoas, porque no futuro você também, talvez você precise de ajuda. Não pare nunca, olha o que o versículo diz, não pare nunca de plantar suas sementes, porque você não sabe qual delas vai crescer, talvez todas cresçam. Meu pai dizia assim: filho, se você planta hoje, essa semente ela tem um tempo para dar fruto. Então suponhamos que eu plante uma semente agora, e ela demore 3 meses para dar fruto. Significa que daqui 3 meses eu vou colher, sim? Certo? No outro dia, se eu plantar a mesma semente, significa que daqui 3 meses eu vou colher novamente, certo? Se no outro dia eu plantar, significa que daqui 3 meses eu vou colher outra vez, certo? Em outras palavras, se eu passar o ano inteiro plantando, a cada 3 meses eu vou passar o ano inteiro colhendo. Agora, vamos lá. Se eu planto hoje, primeiro dia, e vou colher daqui 3 meses, beleza, daqui 3 meses eu tenho colheita. Aí no segundo dia eu não planto. O que vai acontecer? Daqui 3 meses eu não vou colher, porque eu não plantei. Se no terceiro dia eu também não plantar, significa que daqui 3 meses eu não vou colher. No quarto, se eu plantar, claro, eu vou colher, e assim sucessivamente. Você me entendeu? Aqui o versículo diz assim: não pare nunca de plantar as sementes. Por quê? Porque você não sabe no dia em que vai colher. Queridos, isso aqui é muito importante. Generosidade. Quando nós temos um coração generoso, nós somos cumpridores das Escrituras.
Um coração generoso, ele planta, e ele recebe, e ele abençoa, porque esse é o padrão. Eu dou, eu recebo e eu abençoo. Diga, eu dou, eu recebo e eu abençoo. Esse é um padrão. Um coração generoso, queridos, ele dá, ele recebe e ele abençoa. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não sei se o Gabriel está por aí ou se ele saiu, onde ele está. Se ele tiver, pedir ajuda dele para me ajudar na questão do teclado. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que a Bíblia nos ensina que a oferta, ela é como uma semente. Oferta é como uma semente. A Bíblia, na verdade, queridos, ela compara as nossas ofertas a uma semente que, ao serem plantadas, elas germinam e elas multiplicam. Ou seja, o poder de uma semente está no seu potencial de multiplicação. Toda a semente multiplica. Então, como funciona? Lá vem meu papai de novo. Eu jogava ali, eu não sei se vocês lembram de quem aqui morou na roça, ou já viu, já estudou. Hoje existem muitos maquinários, hoje existem máquinas importantes para plantar com grande quantidade, mas na minha época não tinha tanto isso, e existia uma máquina de plantar arroz, que a gente tinha até que usar a cabeça e o cérebro para poder fazer a batida na hora certa. Você batia a maquininha de ferro no chão, ela abria, a semente caía, você fechava. A senhora lembra disso, irmã Zilene? Quem aqui já conheceu essa maquininha? Pronto, você batia, abria, fechava, abria, batia, fechava. E aí a gente tinha que ir treinando e tampando com o pé, ou quando não dava assim, o tic-teco não funcionava direito para você, a gente amarrava um barbantinho assim e um tijolo atrás, o tijolo vinha tampando as covinhas. Eu fiz isso, queridos. Eu nasci na roça, eu vim de lá desse contexto. E aí, caía, papai, ele regulava a máquina para o tanto de semente que tinha que cair. O milho e o arroz, nós usávamos essa maquininha. Então, suponhamos que ali tinha que cair 3 grãozinhos de milho. Ia sair 3 pés de milho. Papai, na dúvida, deixava cair 4, 5, porque vai lá que um não nascesse, o bichinho comesse, então deixava um a mais. E aí nascia 3 pés de milho. Vocês sabem mais ou menos quantos grãos de milho tem uma espiga de milho? Alguém aqui já teve uma curiosidade de saber quantos grãozinhos de milho uma espiga de milho tem? Normalmente chega, dependendo da espiga, boa, saudável, 600 grãos de milho. Uma semente, ela frutifica a 600 por 1, não é a 100 por 1, 600 por 1. Queridos, quando você compara a semente com a oferta com a semente, o poder da semente está no seu potencial de multiplicação. Uma sementinha que o papai plantava, dava, detalhe, vocês acham que um pé de milho dá quantas espigas? 1? 2? Normalmente de 3 a 4 espigas de milho. Uma sementinha dá mais ou menos dos 2.400 grãos de milho. Uma semente. Irmãos, uma oferta, uma semente plantada, o potencial que há nessa semente, vocês não imaginam no reino espiritual o que isso significa. Uma semente plantada na casa do Pai, diante de Deus, com fé, com generosidade, multiplica milhares e milhares de vezes, porque, olha, eu até me arrepio, há um potencial nessa semente. Se a gente entender, queridos, o que isso significa na nossa vida, você vai ser a pessoa mais próspera dessa terra, mais próspera, porque quando nós plantamos, nós não apenas colhemos o que plantamos, colhemos muito mais.
muito mais. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12, vemos um exemplo de um homem chamado Isaac, que a Bíblia diz que ele foi desafiado a plantar em tempo de crise. Ele tinha descido para Gerar, e Gerar não chovia, não tinha chuva. Todos os outros povos descendo e indo para o Egito. Deus chegou para Isaac e disse: Isaac, não vá para o Egito, fique em Gerar e plante. Mas pai, não está chovendo, pai, não tem chuva, pai, não vai dar, pai, está todo mundo aqui. Sabe aquela coisa assim, irmãos? A horta de todo mundo está seca, mas a sua está verdinha. Foi o que aconteceu com Isaac. A Bíblia diz que Isaac plantou naquele ano, e a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou, num tempo de crise, num tempo que não vinha chuva, num tempo que estava difícil. Isaac foi e plantou, querido. Sabe por que deu? Porque a bênção de Deus estava sobre Isaac. Assim, quando nós damos a Deus, Ele abençoa a nossa terra, Ele multiplica o fruto do nosso trabalho. O que estava ali não era o poder da chuva ou da crise ou nada, era a bênção de Deus. Se você tem a bênção de Deus quando você planta, querido, pastor, eu não tenho recurso. Se Deus te desafiar a plantar no momento de crise, obedeça, porque Deus vai te honrar. Em 2 Coríntios nós lemos Paulo dizendo, lá no início eu li com vocês, ele dizendo: eu afirmo isso, que aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, mas o que semeia com abundância ele vai colher. Cada um contribua segundo o teu coração, com alegria, não por necessidade. Eu vou plantar porque eu quero. Não faça isso. Semeie com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. O dia que eu contei meu testemunho aqui, vocês viram a Nath e o Carmen nesses dias contando aqui, que foi o último que contou, eu me lembrei deles. O dia que Deus falou com a pastora Priscila sobre a gente semear algo aqui no espaço convivência, e ela compartilhou comigo, eu só fiz a pergunta para ela assim: você tem certeza? Ela disse: eu tenho. Amém. Sabe, o coração se alegra, porque a gente vê que Deus está conduzindo as coisas, a gente vê que Deus está abençoando, a gente vê que Deus está no negócio. Paulo, ele ensina, queridos, que quem semeia com generosidade, colherá abundantemente. Ele relaciona a oferta aqui como uma liberação e uma provisão espiritual e material, ou seja, um princípio importante nesse contexto. Qual é? Uma oferta de pacto. É uma semente que, ao ser plantada, ela gera colheitas nas gerações do reino de Deus. Hoje nós estamos falando um pouco sobre isso, querido, sobre o impacto do dar dentro de um contexto de uma oferta de pacto. O que é uma oferta de pacto nesse contexto, pastor? Quando nós ofertamos, queridos, nós estamos plantando sementes que trarão frutos para a nossa família, para nossa igreja, e ao mesmo tempo para pessoas que ainda nós nem conhecemos. Nós estamos plantando. Terceiro ponto que eu quero compartilhar nessa manhã, lembre, o primeiro foi o princípio do dar, o segundo é comparar a nossa semente com a nossa oferta como uma semente. O terceiro ponto que eu quero falar é que dar é um ato de fé. Diga comigo: ser generoso é uma expressão de fé. Ser generoso é uma expressão, de fé. Quando nós ofertamos, nós declaramos que confiamos em Deus, sendo Ele a nossa fonte e o nosso provedor. Quando eu estou plantando uma semente, Quando eu estou plantando uma semente, eu estou dizendo assim a Deus: Senhor, Tu és a minha fonte, o meu provedor. O salmista diz isso: todas as minhas fontes estão em Ti. Tudo que nós precisamos está em Deus. Quando nós somos generosos e plantamos, nós estamos colocando a nossa confiança nele, dizendo: eu concordo que o Senhor é a minha fonte, eu concordo que o Senhor é o meu provedor.
porque dar é um ato de fé que revela nossa confiança no nosso Deus provedor. Dar, eu estou confiando que Ele é meu Deus. Muitas vezes, queridos, a nossa lógica é desafiada. E eu digo nossa porque eu também sou. Muitas vezes, a nossa lógica e segurança, ela não quer fazer isso. Pensamos assim, e se faltar? Às vezes nós pensamos assim, e se eu não tiver o suficiente? No entanto, um ato de dar é um sinal da sua confiança no Deus da provisão. No Deus da provisão. Existe uma diferença, eu poderia falar aqui, o ato de dar é uma confiança na provisão de Deus. Se você ficar confiando na provisão de Deus, você pensa mais nas coisas do que no Deus da provisão. O ato de dar é você confiar no Deus que te dá, e não na semente do Deus que te dá. É uma diferença grande. Você está depositando a confiança, não assim, tipo, estou plantando porque eu vou colher. Isso é natural, a lei de semeadura. Você está colocando a sua confiança em Deus. Em Deus. Porque dar é um princípio espiritual que quebra barreiras do egoísmo e do medo. Quando a gente dá, a gente está rompendo a barreira do medo, aquele medo de faltar, aquele medo, será que eu vou conseguir? E também essa barreira de sermos egoístas às vezes, queridos. Quando nós somos generosos, nós não apenas liberamos bênçãos sobre as outras pessoas, mas também nós atraímos o favor de Deus em nossas próprias vidas. Jesus mesmo, Ele destacou essa verdade de uma forma impressionante, quando Ele diz assim, dai e vos será dado. Jesus falou isso, você dá e vos será dado. Ele não diz assim, receba e dê, não, Ele diz, dê e vos será dado. Quantos princípios! Quarto ponto que eu quero compartilhar, queridos, é que na Bíblia há vários exemplos de generosidade. Quero citar alguns. Primeiro exemplo, o maior exemplo, o primeiro maior exemplo que eu posso citar de generosidade é o próprio Deus. O próprio Deus. A generosidade de Deus é a base de tudo o que nós somos e temos. Como assim, pastor? Ele não reteve, queridos, nada. O que ele tinha de melhor, a Bíblia diz que ele deu. O que foi que ele deu? O seu próprio filho. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o primeiro exemplo de generosidade. Se o próprio Deus deu o que mais tinha de precioso, como é, queridos, que nós podemos reter o que Ele nos dá? Meu Deus, irmãos, tudo que você tem foi Deus quem te deu. Ah não, pastor, é pelo meu esforço, pelo meu conhecimento, pelo meu intelecto. Ok, o esforço vem de Deus, o intelecto vem de Deus e o conhecimento vem de Deus. Não, é pela minha força, a força vem de Deus. É porque eu levanto de manhã, você levanta de manhã porque Deus te dá ar para você respirar e levantar de manhã. Ah não, é porque eu, não é porque eu, é porque Deus. Tudo vem dEle. Ele deu tudo de melhor. Meu Deus, se Ele deu tudo de melhor, por que que nós, queridos, temos que ficar às vezes sendo cabeça dura e retendo, achando que vai faltar, que as coisas não vai dar certo? Meu Deus, hoje aqui, queridos, nós estamos sendo chamados a imitar a generosidade do próprio Deus, dando o nosso melhor no reino de Deus. O segundo exemplo de generosidade que eu quero trazer é uma viúva, conhecida como a viúva de Sarepta. Lá no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 13 em diante, acho que até o 16 ali, a Bíblia nos ensina que Elias, ele chegou e pediu para uma viúva que preparasse um pão.
ela tinha a última porçãozinha de farinha, de azeite, e diz a Bíblia que ela fala assim: mas profeta, é a última porção de farinha e azeite que eu vou preparar para o meu filho, e depois nós morreremos, porque nós não temos mais nada, acabou tudo, é a única coisa que eu tenho. Mas a Bíblia diz que ela obedece o profeta, ela obedece a instrução que o profeta lhe deu, Elias, e ela vai, o pouquinho que ela tinha, ela prepara um bolo, entrega para o profeta, e através disso a Bíblia diz que ela experimentou um grande milagre. Obedeceu, generosidade. Ela poderia ter falado: você quer saber, eu vou dar nada, é a única coisa que eu tenho, vai faltar, eu vou morrer. Mas ela obedeceu. A Bíblia diz que não faltou farinha na tigela e nunca faltou mais o azeite no jarro, na botija. Em sua obediência e generosidade, queridos, Deus supriu a sua casa durante toda aquela seca. Meu Deus, foram dias de seca. A Bíblia diz que nesse período, um corvo vinha trazer carne, comida para Elias. Estava havendo seca, queridos. Foram 3 anos e meio sem chuva. Não tinha o que comer, o que plantava não nascia. A farinha estava acabando em todos os lugares, não tinha. Imagine esse quadro, queridos. Mas aqui a gente vê que o favor de Deus é liberado sobre aqueles que dão, mesmo em meio à escassez. É no momento de crise, que está mais faltando, que Deus nos chama para a gente semear, porque a generosidade, que eles não abençoa só quem recebe, nesse caso Elias, mas também libera um favor sobre quem dá. A mulher que era viúva e o seu filho, foi abençoado o profeta e foi abençoado ela e o filho. Quando nós damos de coração, Deus responde com bênçãos que excedem as nossas expectativas. Vai muito mais além. Quando nós damos, queridos, nós confiamos que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ele multiplica o que nós entregamos. Quando você entrega algo a Deus em fé, Ele transforma a sua oferta em uma colheita abundante. Outro exemplo de generosidade foi Abraão. A Bíblia diz que aqui, queridos, inclusive, nós já começamos a entender o poder de um pacto. Quando nós fazemos um pacto com Deus, esse pacto nos abençoa, não a mim, mas a minha geração. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia nos ensina, do versículo 1 até o 20, se eu não me engano, 18, ali diz assim que Deus pede para Abraão uma oferta, um sacrifício. Qual era? O próprio filho. Ele obedece. E ao demonstrar a sua fé de entrega total a Deus, Deus provê um cordeiro e reafirma as promessas de multiplicação e de bênção sobre Abraão. Se você for estudar, queridos, você vai ver que no capítulo 15, Deus chega para Abraão e faz um pacto com ele, onde ele tem que matar um cordeiro. Ele fica de um lado, o cordeiro do outro, ele se coloca no meio, e aquilo era como uma aliança que ele estava sendo estabelecido entre ele e Deus. Um pacto estava sendo estabelecido. Por causa desse pacto, por causa dessa aliança, de uma expressão total em confiança a Deus, a gente percebe que esse tipo de oferta que Abraão fez, quando nós fazemos isso, queridos, as nossas ações, a fidelidade de Deus traz a provisão e o cumprimento da promessa da parte do Senhor. Um outro exemplo de generosidade é uma mulher que me chama muita atenção, chamada Ana, a mãe de Samuel. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, versículo 24 ao 28. Você vai perceber que ela faz um voto. Diga comigo, voto. Ela faz um pacto generoso com Deus. Ela chega para Deus e diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. Olha a aliança que ela estava fazendo. Nós cantamos uma canção hoje que fala sobre o Deus da aliança, Deus de promessa, Deus de pacto. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e nós somos fiéis para cumprir a nossa.
Aqui essa mulher fez um voto, disse que entregaria o seu filho. E aqui nós vemos um princípio, queridos, muito poderoso. Escute isso: onde a sua generosidade, onde você planta, quando você semeia, a sua generosidade rompe esterilidade. Diga comigo: generosidade rompe esterilidade. Por quê, pastor? Porque a oferta de pacto dessa mulher rompeu uma esterilidade. Ela não podia ter filho, ela era estéril. E ela chegou aos pés do profeta e começou a orar e dizer: Senhor, se tu me entregares, eu te darei. Essa oferta que ela faz rompeu a esterilidade dela e ela passou a ser uma mulher fértil. Uma mulher fértil. Ou seja, a generosidade rompe barreiras de esterilidade e libera multiplicação. Olha que princípio importante, queridos. A sua oferta de pacto, ela rompe esterilidade. Ao pedir esse filho a Deus, ela fez um voto, ela fez um pacto, prometendo entregá-lo ao serviço do Senhor. E o Senhor respondeu com fertilidade. O Senhor respondeu com bênção. E quando Deus atendeu a sua oração, o que foi que ela fez? Ela simplesmente cumpriu a sua promessa. Como resultado, a Bíblia diz que ela recebeu em abundância. Vocês sabem quantos filhos depois de Samuel ela teve? Quem aqui sabe me dizer quantos filhos Ana teve depois de Samuel? Quem aqui? 3. Quem dá mais? Quem dá menos? 7. Quantos filhos essa mulher? Olha o que faz uma oferta de pacto. Ela faz uma oferta, Deus dá o seu filho, ela pega Samuel, responde a Deus, entrega o seu filho. Por causa disso rompeu a esterilidade e Deus abençoou a vida dela com outros filhos. Quantos filhos ela teve depois de Samuel? 5 filhos. Samuel teve 5 irmãos. A gente não, tá vendo? Eu perguntei, muita gente, a gente não lembra, porque a gente só pensa que ela só teve um filho, Samuel. Oferta de pacto rompe esterilidade, irmãos, e traz multiplicação. Isso é muito importante. Nós percebemos aqui que uma oferta de pacto, ela pode ser feita e deve ser feita com propósito. Que propósito, pastor? Para romper alguns ciclos. Às vezes é um ciclo de esterilidade, às vezes é um ciclo espiritual que precisa ser rompido. Às vezes o espiritual não rompe na sua vida e você faz uma oferta de pacto. Eu já fiz uma oferta de pacto para a conversão de pessoas da minha família. Eu já fiz oferta de pacto para a minha filha. Eu já fiz oferta de pacto para a igreja. Eu já fiz oferta de pacto na época para a minha célula. Eu já fiz ofertas de pactos para as minhas finanças. Eu já fiz ofertas de pactos para o meu emocional, para o meu material. E acima de tudo, queridos, você vai percebendo que quando você faz isso, essa oferta ela libera frutificação e multiplicação. E frutificação. Por quê, pastor? Porque essa oferta, ela está totalmente, profundamente ligada a princípios bíblicos de aliança, de sacrifício, de fidelidade a Deus. É um pacto, é uma aliança, é um princípio. Esse tipo de oferta, em outras palavras, queridos, é uma expressão prática, escute, prática da nossa fé. É um ato profético que sela um compromisso com Deus em sua resposta à sua própria palavra. Eu vou repetir. Quando você faz uma oferta de pacto, é um selo de um compromisso que você faz com Deus. Tipo, Senhor, eu quero que a minha célula prospere. Quando você faz uma oferta de pacto, por isso, você está selando o seu pedido. Eu gostaria que o meu filho fosse curado de câncer. Vou fazer uma oferta de pacto com Deus, por isso.
Eu quero fazer uma oferta de pacto pelo rompimento da minha célula. Você vai e faz. Eu quero fazer uma oferta de pacto, ou seja, você sela um compromisso que você fez com Deus. Amém, queridos? E por último, eu quero terminar aqui falando sobre o impacto desse dar. O que ele causa. O tema da nossa ministração é justamente esse. Quais são os resultados de dar liberalmente? Deus, quando você dá, queridos, Ele libera poder espiritual sobre a sua vida, financeiro, o favor de Deus vem sobre ti. Então entenda, uma oferta de pacto é um ato de aliança que sela compromisso que fazemos com Deus. Você faz um compromisso e sela esse compromisso com uma oferta de pacto. O ano retrasado eu estava em Colômbia, Bogotá, e um pastor estava ministrando, e ele trouxe uma palavra muito forte, e terminou, e ele mesmo entrou numa palavra de semente, de semeadura. Irmãos, ano retrasado eu tinha 34 anos de vida cristã, estou indo para 36, eu nunca tinha sido desafiado a fazer uma oferta que eu fiz lá. Eu não tinha recursos, porque eu estava em outro país. Eu plantei tive que fazer uma oferta através do meu cartão lá. Meu Deus, depois disso, eu vi o céu se abrir de uma forma tão diferente sobre as nossas vidas. E eu fiz, queridos, com um propósito. Quando nós semeamos com um propósito, você vai ver a manifestação da glória de Deus. Então, o primeiro impacto do dar é que ele libera a fé na fidelidade de Deus. Se você é dos que anota, não perca isso. O primeiro impacto do dar, ele libera a sua fé na fidelidade de Deus. Ou seja, dar exige fé, especialmente em tempos de escassez. Quando você dá, o primeiro impacto é que ele libera uma fé na fidelidade de Deus. Você começa a confiar não na sua força, no seu braço, na sua conquista, mas na fidelidade de Deus. Segundo impacto do dar é que ativa as bênçãos da aliança. Quando você tem uma aliança com Deus, gostaria de chamar a equipe aqui de louvor, nós vamos ministrar novamente essa canção, Deus de Aliança, e nós vamos ofertar daqui a pouco debaixo dessa unção. Mas, assim como Abraão, a nossa obediência, queridos, ela traz bênçãos para as próximas gerações. Eu queria que você lesse depois uma história que a hora que você lê, você vai achar até meio estranha, que está no livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Abraão, ele faz uma oferta ali específica a Deus, conforme ele tinha sido instruído, e essa semente, essa oferta que ele faz sela a aliança que Deus estabelece com ele. Aqui nós percebemos que esse pacto inclui uma promessa de multiplicação, porque Deus estava dizendo que a promessa, a aliança que ele estava estabelecendo entre ele e Deus, multiplicaria as gerações futuras. Hoje eu e você, irmãos, somos frutos dessa semente de Abraão, dessa semente que Abraão plantou. Isso quer dizer que uma oferta de pacto é mais do que um gesto. Uma oferta de pacto, queridos, é uma declaração profética de fé na aliança de Deus. Na aliança de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, Deus pediu uma oferta para ele específica. Abraão, eu vou te dar uma grande descendência, mas eu quero uma grande oferta, me dá seu filho. Abraão, sim senhor, aqui está. Ok, já que você me deu, aqui está a descendência. Olha que lindo. Eu vou te dar uma grande descendência,
Odete, eu vou te dar algo impressionante. Vem a promessa. Mas para isso eu quero algo de você. Me dá uma oferta. Que oferta? Seu filho. Sim, senhor, está aqui meu filho. Aí Abraão responde a oferta com aliança, dizendo: aqui está a descendência. Olha que lindo, irmãos. Olha que tremendo. Essa é a aliança que ele fez com Abraão e Abraão com ele. Isso é maravilhoso, queridos. Coisa poderosa. A gente entende aqui que Abraão obedeceu e naquele dia Deus selou a aliança que mudou a história de Abraão e a sua descendência. Um outro impacto do dar, um resultado de dar, queridos, liberalmente, é que libera o poder de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que quando nós damos, as janelas do céu são abertas sobre nós. O impacto do dar é que libera o poder de Deus sobre nós. Amém? O poder de Deus sobre nós. Você quer saber um outro impacto que dar causa sobre nós? É que quando nós damos, a nossa capacidade de receber aumenta. Onde está escrito isso? Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz assim, que aquele que dá semente ao que semeia, e pão e alimento também suprirá, e aumentará a sua sementeira, e multiplicará os frutos da sua justiça. Em outras palavras, quando eu dou, há um impacto sobre mim, a minha capacidade de receber aumenta. Ah não, eu vou guardar no banco porque aí vai começar a crescer, ali tem juros. Não é isso que Deus nos ensina. Não é guardar que aumenta, é dar que aumenta. Amém? Eu vou terminando aqui, queridos, queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. A Bíblia nos ensina muito impacto sobre dar. Um deles é que quando você dá, o devorador é repreendido na sua vida. Você dá, Deus repreende o devorador. Quando você dá, as sementes aumentam no nosso celeiro. Tudo isso são impactos que nós recebemos da parte de Deus. Lembre-se, Deus ele ama quem dá com alegria. Deus ama. A generosidade, irmãos, nunca é e nunca deve ser movida por obrigação, mas por gratidão. Generosidade é gratidão. Quando nós damos com alegria, a nossa oferta se torna um ato de adoração, ou seja, um coração alegre atrai a graça de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, dar é mais do que um gesto. E o impacto do dar, Senhor, vai além do natural, é um reflexo do coração de Deus em nós. Quando nós somos generosos, nós liberamos bênçãos, nós atraímos o favor de Deus, e nós vivemos uma vida, Senhor, que reflete a glória do Senhor. A força da generosidade está, Senhor, em nossa capacidade de transformar vidas, de fortalecer a comunidade, de atrair o favor de Deus. Como a tribo de Benjamim, Senhor, nós somos chamados a sermos fortes em nossas batalhas, generosos, Senhor, ao repartir as bênçãos que recebemos. Hoje nós queremos ofertar ao Senhor, fazer uma oferta, Pai, que custe, uma oferta de sacrifício. E a oferta de pacto é uma chave poderosa para a gente experimentar a bondade e a fidelidade de Deus. Quando nós damos com generosidade, Senhor, nos tornamos canais de bênção. Meu Deus, mais do que o valor, Deus, Ele olha para o nosso coração, que traz essa semente, essa oferta diante do Senhor. Queremos entregar nesta manhã, Senhor, a nossa melhor semente a Deus. E nós veremos o quanto Deus é fiel para nos multiplicar e suprir as nossas necessidades. Eu creio, Senhor, que essa oferta de pacto, meu Deus, quando ela é apresentada diante do Senhor, é uma das maneiras, Senhor, que nós selamos
decisões importantes com Deus. E nesta manhã, Senhor, nós queremos fazer sim uma aliança contigo naquilo que nós precisamos da parte do Senhor e selar, meu Deus, com essa oferta. Como o Senhor entrar em um novo tempo ministerial, se alguém aqui, Pai, de repente precisa disso, que haja uma oferta, Senhor, à altura disso. Talvez precisa vencer a esterilidade financeira, que haja uma oferta à altura disso. Talvez, Senhor, precisa de uma bênção na sua área profissional, que haja uma oferta à altura disso. Talvez precisa se consagrar mais, meu Deus, viver em santidade, que haja uma oferta em relação ou à altura disso. Enfim, Senhor, seja qual for, meu Deus, o nosso pacto, a nossa aliança contigo, nós queremos nesta manhã, Senhor, oferecer a Ti, não por obrigação, mas por uma expressão de fé, de gratidão, de compromisso, com um coração puro, uma motivação sincera. Ao entregar diante do Senhor, nós estamos declarando nossa confiança em Deus, como um Deus provedor, reafirmando nosso pacto com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção, queridos, mas quando nós estivermos cantando, eu gostaria que você refletisse sobre algumas coisas. Primeira coisa, você está disposto a dar mesmo em tempos difíceis? Segunda coisa, o que é que Deus está pedindo para que você entregue hoje? Reflita sobre isso. Terceira coisa, como sua generosidade pode impactar a sua família, a sua igreja e o reino de Deus? Nós vamos refletir sobre essas ações. Avalie o seu coração, estabeleça um pacto diante do Senhor, confie na provisão de Deus. Eu queria que nesse momento em que nós estivermos cantando, você procurasse identificar em uma área em que você mais precisa ser generoso, seja talvez em recurso, generoso de tempo, generoso com seus talentos. Talvez nós temos talentos que precisamos ser mais generosos com eles. Eu queria também, queridos, que você confiasse no Senhor nesta manhã e usasse a sua generosidade para multiplicar as suas bênçãos sobre a sua própria vida, cumprindo as suas promessas. E por final, eu queria que você fizesse esse pacto nessa manhã, um pacto, uma oferta de pacto, buscando uma direção específica sobre o que entregar como um sinal de aliança. Você quer um milagre financeiro? Faça um pacto, uma semente, plante uma semente à altura do que você quer ver Deus agindo. Nós vamos cantar